política. O recurso que hoje vai para o Pará, ele vai ser redividido. O FPE, Fundo de Participação dos Estados, o FPM vai ficar nos municípios que já existem, e as transferências voluntárias que a União faz, e que não são poucas para nenhum estado do Brasil. Faz para todos os estados. Se me permite, ele vai ser redividido, mas uma parte substancial desse recurso vai ser esterilizado no custeio da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário, que esses municípios... a criação do gabinete do governador, do vice-governador. Mas você está esquecendo que esses municípios que vão compor o Tapajós, vão compor o Carajás, se forem criados, eles têm arrecadação hoje estadual que vai para o estado do Pará. Vai ter arrecadação estadual que vai ficar no Tapajós e no Carajás. Esterilizada, não, vai ficar para investir. É evidente que você fala assim, vai investir no Tribunal de Justiça, você vai levar a justiça, vai dar mais cidadania para as pessoas. Como é o caso de Roraima, tinha um juiz apenas. Hoje tem um Tribunal de Justiça com 7 desembargadores e foi a criação de... Mas não precisa criar Estado para isso. Não, é só o Poder Judiciário criar varas da Justiça no interior. Aníbal, só não... Aloysio. Só não, Aloysio, desculpa. Eu tenho... É que eu pareço fisicamente com o Zé Aníbal. Então, veja bem, Aloysio, se você raciocinar, bem, não há como administrar um latifúndio. Belém fica numa ponta leste-oeste do estado. E o oeste do Pará, você vai voar quase 2 horas de avião a jato para chegar, por exemplo, em Santarém. Essa é uma dimensão continental. Não há como essas pessoas que estão no oeste do Pará, que estão no sul e sudeste, onde pretende se criar o Carajás, elas estão muito abandonadas em termos de saúde, de educação. Vejam, de vez em quando se faz um alarme justificado com os crimes que são cometidos na Amazônia, com essa figura desses estados que estão aí. Duvido que isso aconteça da mesma proporção em Roraima, no Amapá. Não, você acha que uma polícia que está aprendendo a ser polícia, uma polícia recém-criada, você vai dar segurança? Não vai aprender. Vai demorar anos até você ter uma polícia operacional. Nós temos a experiência de Roraima, foi assim. Nós criamos a Polícia Militar, que não existia, e o que aconteceu? Se abriu concurso, inclusive, para policiais que já existiam em outros estados, que foram para lá. Experientes, em alguns oficiais R2, que formaram a polícia. Bom, vamos supor que a população das 3 partes aprove os 3. Que fique o Pará, menor, Carajás e Tapajós. Não seria melhor que, para que elas não começassem imediatamente essa experiência, passasse por um estágio, como território, por exemplo, como foi o caso de Roraima ou de Amapá, e, por exemplo, não tivessem 3 senadores, porque vai criar um problema aqui no Senado depois, né? Porque mais 3 senadores por cada estado, só nesse caso são mais 6 senadores. Não tem lugar para todo mundo, né? Lógico, no Senado tem. Talvez tenha problema na Câmara, que já não tem hoje. Hoje já não tem. Já é complicado, hoje já não tem, né? E a divisão também já é proporcionalmente complicada. Será que não é bom passar, em vez de 3 senadores, um senador e passar por território e tal, ou não? O que nós estamos discutindo lá agora é se a população concorda ou não concorda com isso. Já foi aprovado. Aprovado isso aí, nós vamos ter uma lei complementar que vai ser votada na Câmara e no Senado. Aí sim é hora de se discutir como é a forma de implantação, que tipo de... Por exemplo, no caso do Roraima e do Amapá, se limitou por baixo todas as estruturas, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça. Então é a mesma coisa. Nessa hora da lei complementar, veja... Amapá e Roraima passaram por esse estágio de território. Não, mas eu vou dar o depoimento de território. Deixa eu gostaria de dar uma palavrinha sobre isso. Só para concluir, só a questão de território federal. Eu sou nascido no território federal de Roraima. Vivenciei a experiência de 45 anos de território federal. É um modelo ditatorial, governador nomeado, não tem assembleia, não tem juízes, não tem nada, não dá controle sobre o governador. E pior, os governadores são sempre nomeados por algum critério de fora da população que vive lá. Então não é um modelo democrático. Não é um modelo democrático e por isso é que os territórios foram transformados em estados num momento de grande expansão, de reconquista da democracia brasileira. Exatamente. A Constituinte. Aí os territórios se transformaram em estado. Assim como o Distrito Federal se transformou também numa unidade que se assemelha a um estado. Né? Aqui também querem aumentar, querem formar um Planalto Central, uma coisa maluca, porque aí você vai... Planalto Central. Mas enfim, você vai ter o seguinte, houve um movimento democrático de reivindicação de maior autonomia nesses antigos territórios. Agora, naquela época, né, isso se justificava plenamente, porque nós estamos vendo aquele momento da democracia. E a democracia refluiu? Não foi bom. E agora tem que refluir? Não, agora nós temos um outro problema, Monzarildo, que não existia na época como uma preocupação, como uma obsessão
hoje, que é compartilhada por todos, inclusive pelo cidadão que está nos ouvindo, é a questão das contas públicas, a questão fiscal, a questão de não onerar mais o cidadão e o dinheiro que o governo extrair o dinheiro do bolso do cidadão para aplicar em serviços úteis ao cidadão. Mas é o caso, e não em criação de estruturas administrativas e políticas. A criação só se dá uma vez, só se dá uma vez. Depois, a continuação disso resulta em cidadania para essas pessoas, em todas as áreas. Quando pode resultar, no máximo, ou pode não resultar. Pode resultar em governos corruptos, em governos desperdiçadores. Mas isso nós temos em qualquer estado do Brasil. Bom, São Paulo tem vários exemplos. Deixa eu concluir o meu raciocínio. A divisão, os atuais estados do Brasil, a atual divisão, não é uma coisa arbitrária. Ela não foi traçada assim por ninguém. Isso aqui é o resultado de uma evolução histórica, de uma cristalização histórica, que vem, em alguns casos, desde a época das capitanias hereditárias. Não é uma coisa arbitrária, é uma coisa que resulta de uma longa sedimentação no processo histórico. Segundo. Terceiro, os exemplos que você citou, Mato Grosso do Sul, Tocantins, o progresso dessas regiões não se deu necessariamente que se criou o Estado. Se deu, sabe por quê? Porque nós aprendemos a cultivar o cerrado. Nós tivemos vias de acesso a esses lugares. A fronteira agrícola se expandiu. A tecnologia agrícola permitiu a ocupação dessas áreas. Foi por isso. Não foi porque se criou uma Assembleia Legislativa e um Tribunal de Contas. Senadores, vamos dar uma paradinha agora, um momentinho. Daqui a pouco a gente volta para falar do que pode acontecer daqui para frente. Será que outros estados podem ser criados? Depende da aprovação do Congresso. Pois é, depende da aprovação do Congresso. Então vamos conversar isso daqui a pouquinho. É só um momentinho que nós já voltamos.